Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, né? Que Deus abençoe o dia de vocês e como vocês amanheceram nesse dia de hoje, depois de um feriado, mas que o Senhor possa abençoar cada dia na vida de vocês, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. E eu vou ler aqui no Ezequiel 37, que fala do vale dos ossos secos, onde ali o Senhor levou o profeta Ezequiel para andar no meio de um vale cheio de ossos, né? E ali o Senhor fala para Ezequiel profetizar neste vale. Então, que nesta manhã você venha profetizar neste vale, nesta situação que você está vivendo hoje, ou essa situação que você já está vivendo há muito tempo. Então profetiza, porque é uma palavra profética, aonde nós temos que profetizar sobre as nossas vidas, sobre a nossa situação, para Deus entrar, né, e agir ao nosso favor. Amém? Então vamos ler aqui Ezequiel 37, que fala: a visão de um vale de ossos secos. Aleluia, louvado seja Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Estava cheio de ossos. Aleluia. E me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estava sequíssimo. Estava sequíssimo. Ali as aves, né, já tinham comido, né, já tinham comido carne, que eu creio que no tempo de Israel, ali muita gente, né, chegou a morrer ali no meio de um vale, né, e as aves do céu começaram a comer ali, e ficou só os ossos no meio desse vale. Aleluia, louvado seja Deus. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ali que foi a resposta de Ezequiel: Senhor, tu sabes. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é infinito em tudo. Deus, Ele opera maravilha no meio do povo dele. Deus, Ele continua fazendo milagres. Ele continua operando coisas grandiosas em nossas vidas. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele tem o poder em todas as coisas. Aleluia. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Só Deus, né, irmão, tem o poder de fazer as coisas acontecer. O milagre acontecer. No meio de um vale, no meio de ossos secos. Na nossa visão, a gente só olha, ossos, já está perdido. Mas na visão de Deus, coisas grandiosas acontecem no meio desse vale. Aleluia, louvado seja Deus. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós tenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia.
Muitos podem não estar vendo o milagre sobre a tua vida, mas Deus vai operar grandes coisas a favor da tua vida. E muitos verão a grandeza do Senhor sobre você. Aleluia, louvado seja Deus. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenará, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército extremo, numerosos, né? Lá em Apocalipse 11 fala sobre isso, né? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Tá vendo? Esses ossos são todas a casa de Israel. Aleluia. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Assim, irmãos, somos nós. Nós começamos a enfrentar as lutas, dificuldades, e ali a gente vai desanimando e vamos perdendo a esperança. Vamos perdendo a esperança, né, de acreditarmos numa vida melhor, que tudo pode mudar. Então a gente começa a se secar espiritualmente. A gente não começa a crer, a gente não começa a ter mais fé, achando que tudo acabou. Mas essa lição do osso seco, o Senhor está nos ensinando que nós precisamos profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios, nossos sonhos. Então nós precisamos profetizar, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Então não vamos murmurar, vamos crer, porque Ele está trabalhando ao nosso favor. E pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu. Porém em vós o Espírito, e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. O Senhor, Ele ainda opera maravilha no meio do povo dele. Aonde você tem se secado, aonde você não está vendo mais esperança, que a partir de hoje começa a profetizar aonde você mais precisa, aonde você mais precisa de um socorro. Começa a profetizar, assim como foi profetizado no meio desse vale de ossos secos. Eles reviveram. Foi soprado o Espírito sobre eles, e eles se levantaram, voltaram a ter fôlego de vida, e se colocou um exército extremo de pé. Porque Deus é Deus.
Ele é o Senhor Jesus e não há outro além dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui numa explicação fala assim: o vale de ossos secos, Ezequiel foi confrontado com uma cena de morte. Os cadáveres estavam ali por algum tempo, comido pelas aves e cozido pelo sol quente. De acordo com o versículo, esses ossos simbolizavam a nação inteira de Israel. A restauração era mais que um retorno à terra prometida. Também tinha uma dimensão espiritual, através de uma aliança renovada. Embora o conceito de ressurreição não tenha sido completamente desenvolvida. Que existe alguma ideia de ressurreição nesse capítulo. Então, você vê aqui a nação de Israel, né? O Vale de Ossos Secos era a nação de Israel, né? Então, o vento, o espírito, faz parte do jogo de palavras. Espírito é usado 10 vezes no versículo de 1 a 14. O Espírito do Senhor é como um sopro ou vento, porque não pode ser visto ou contido, mas se movimentar através de todo o mundo. Então, o Espírito do Senhor habita sobre nós, né? Deus, ele fala que ele nos dá poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião, né? Aqui fala da visão, a visão. Deus nos dá visão, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visão, nos alertando de algo, que algo está para acontecer, para ali a gente orar, para a gente interceder. Não que a gente pode se livrar do que possa vir na nossa vida, mas Ele já nos alerta para a gente estar de pé quando a situação vir em nossa direção. Ele já nos dá, Ele já nos prepara antes de acontecer. Amém, irmãos? Então, embora essa visão não tenha data, a nota de absoluto desespero demonstrada na palavra do exilado indica que a visão foi dada há algum tempo depois da destruição de Jerusalém, por volta de 586 décadas. O Espírito de Deus possibilitava a Ezequiel viver em Israel em seu estado de morte e na sua futura ressurreição e restauração. A interpretação divina da visão de Ezequiel é uma mensagem de esperança em relação à restauração de Ezequiel. Ezequiel falou disso, glorioso futuro de termos de restabelecimento da terra prometida. A passagem também antecipa uma restauração espiritual baseada na nova aliança com o Senhor. Então você vê, né? Deus fala claramente nessa visão, né? Porque a interpretação divina da visão de Ezequiel é uma mensagem de esperança em relação à restauração de Israel. Ezequiel disse glorioso futuro em termos de restabelecimento da terra prometida. A passagem também antecipa uma restauração espiritual baseada na nova aliança com o Senhor, né? Então, assim, mais uma vez foi ordenado a Ezequiel que representasse uma mensagem para o povo. As denominações José e Judá representavam os reinos do norte e do sul. Efraim e a tribo líder do reino do norte era frequentemente usada como referência naquele reino. O reino do norte também foi identificado como Israel, uma expressão que Ezequiel usou para a nação
como um todo. Então aqui guarda-se o cumprimento completo dessa profecia. Então você vê, né, como Deus trabalha, né, a favor daqueles que o amam, né? Então Israel era uma cidade muito importante aos olhos do Senhor. Então o povo viveu momentos de rebeldia. Então ali muitas coisas aconteceu, né? Que aqui o Vale de Ossos Secos representava, né, a cidade de Israel, né? Então vamos profetizar sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos problemas que vêm nos afligindo, que vêm nos trazendo angústia e tristeza na nossa alma. Então começa, irmão, a profetizar sobre a sua vida, porque o Senhor, Ele tem coisas grandes sobre a tua vida. Amém? Que Deus possa abençoar. Fica com essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.